ler a palavra de Deus se encontra em 2 Coríntios capítulo 6, a partir do verso 3, a gente já tem estudado esse texto, e a Bíblia diz assim: não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamos-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tidos por enganadores sendo verdadeiros, como desconhecidos apesar de bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo muitos outros, nada tendo, mas possuindo tudo. Falamos abertamente a vocês, coríntios, e lhe abrimos todo o nosso coração. Não lhes estamos limitando o nosso afeto, mas vocês estão limitando o afeto que têm por nós. Numa justa compensação, falo como a meus filhos, abram também o coração para nós. Nós começamos a estudar esse texto a semana passada, e nesse texto Paulo apresenta o tipo de ética que deve nortear a vida e o ministério dos servos do Senhor. E aqui ele vai mostrar para a gente que a sua meta ética era não permitir que a sua vida fosse uma pedra de tropeço em qualquer sentido. Diante disso, ele vai apresentar para a gente não apenas a meta, que é não dar escândalo, mas também uma série de exemplos de como essa meta está sendo vivida na vida dele. E aí nós aprendemos, logo no começo, semana passada, que ele colocou isso em prática nas lutas da sua vida. E ele então coloca a perseverança no meio dos sofrimentos, das privações, das tristezas, das perseguições, não é? Como uma das maneiras da gente viver essa ética cristã. E a gente lembrou aqui da parábola que Jesus contou, não é, sobre o semeador, que muita gente desiste do evangelho nos momentos difíceis da vida. E ele está dizendo o contrário, que é nos momentos difíceis da vida que a gente vive o poder do evangelho, porque o poder de Deus se demonstra na nossa fraqueza, nas lutas que a gente está vivendo. Depois ele falou sobre o trabalho como um ministro de Deus, e ele vai dizer que essa missão de ser apóstolo não é uma missão assim tranquila, fácil, tem um tapete cor-de-rosa, tranquilo para você andar, mas ao contrário, como ministro da reconciliação, ele vai enfrentar uma batalha espiritual, e aí ele vai desenvolver a ideia de que esse ministério é um trabalho árduo, de noite sem dormir e de jejuns, onde a gente vai buscar graça de Deus, poder de Deus para viver aquilo que a gente crê e proclama. E eu queria continuar esse estudo olhando agora para uma terceira área, que tinha a ver com a encarnação da fé. A ética do evangelho na vida de um servo de Deus envolve as lutas, envolve a missão, mas envolve a vida da gente. E aí Paulo vai dizer que a nossa vida precisa ser uma encarnação daquilo que Jesus viveu e aquilo que Jesus ensinou aqui na terra. Não adianta nada eu saber a Bíblia. Eu conheço gente que sabe versículos de cor, mas não vive nada. Você conhece gente assim? Não é? Que conhece um monte de versículos da Bíblia de cor, mas não vive nenhum deles. E o que a Bíblia vai ensinar é que a ética do Evangelho não é você conhecer uma série de doutrinas, ou você saber qual é a roupa que você vai usar agora, mas é viver
o Evangelho, aplicar a palavra de Deus à sua vida e realmente ter uma transformação na sua vida. E o texto que fala sobre isso, nesse texto que a gente leu, são os versículos 6 e 7, onde a Bíblia diz assim: em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo, no amor sincero, na palavra da verdade, no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque e quer de defesa. O que Paulo está ensinando é que quando a gente encarna a fé, a gente vive a fé, e essa fé se transforma em transformação na nossa vida, em estilo de vida, ela produz qualidades espirituais em nós, que Paulo vai chamar de armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa. Então, se você quer vestir a armadura de Deus, se você quer ter as armas do poder de Deus na sua vida, você precisa encarnar a sua fé. E Paulo vai destacar aqui em que áreas a gente precisa encarnar a nossa fé. E a primeira palavra que ele vai usar aqui para descrever isso é pureza, tá? Essa palavra pureza vem da palavra santo. Agnostes está aqui, agnos é santo, né? Agnostes, ele está dizendo que é santificado, tem a ver com santificação. Essa pureza é deixar Jesus nos fazer parecido com Ele, tem a ver com a limpeza que Ele precisa fazer em nós. Se a gente não tiver esse poder e essa graça de Deus nos transformando, a gente não encarna Jesus. Não tem como a gente encarnar Jesus se a gente não deixar Ele transformar a nossa vida. Como é que funciona isso na prática? Você está estudando a Bíblia, está orando, está ouvindo um sermão, a tua vida está caminhando, e de repente o Espírito Santo de Deus te mostra uma área da tua vida. Uma área da tua vida que Ele diz assim: ó, não está legal. Não está bacana essa área da tua vida, né? E Ele vai fazendo pressão nessa área da nossa vida. É interessante porque a gente chega a viver essa pressão do Espírito Santo, que Ele quer transformar a nossa vida. E a gente tem a sensação que esse é o único pecado que tem na vida da gente. Quem já sentiu isso aqui? Levanta a mão aqui. Não é? Parece, olha, se eu conseguir resolver esse problema, eu vou ser o cara mais santo da face da terra, porque eu vou resolver o problema dos meus pecados. Tá? E aí então a gente vai, o Senhor vai batendo, vai lutando, e às vezes, queridos, nós somos duros, nós somos gente complicada, a gente luta, cai, levanta, até que o Senhor vem e liberta a nossa vida. E quando Ele liberta a nossa vida, a gente diz: aleluia, graças a Deus. Aí Ele mostra outra área que está ruim, né? Porque a gente vai ter que viver essa santificação até a volta do Senhor Jesus. Ontem eu estava assistindo o culto pela televisão, o nosso culto aqui de ontem à noite, e o Michel contando de um dos batismos que tinha acontecido, que era de um taxista, e esse taxista veio assistir um culto aqui, e depois o Senhor começou a trabalhar na vida dele, e ele veio no segundo culto, no terceiro, no quarto, e ele, contando a história no seu testemunho, disse que ele era envolvido com drogas, e ele chegava chapado em casa, maltratava a esposa, maltratava os filhos, e aquilo era uma coisa ruim, até que o Senhor começou a quebrá-lo, começou a transformá-lo, e à medida que isso foi acontecendo na vida dele, ele foi sendo transformado a ponto da sua família ver a transformação. Isso é santificação. É quando o Espírito trabalha transformação na nossa vida, e Ele vai nos purificando. Cada um de nós temos as nossas áreas de conflito. Eu não sei quais são as suas, eu conheço as minhas, e pode ter certeza que eu tenho muitas. Sabe por quê? Porque cada dia que o Senhor vai transformando uma, Ele me mostra a próxima, e ser
transformado por Deus, purificado por Deus, é permitir que em cada etapa da vida Ele esteja trabalhando algo novo na nossa vida. O que é que Jesus precisa transformar hoje na tua vida? O que é que Ele está trabalhando com você? O que é que você está sendo resistente? Paulo está dizendo para a gente, olha, se você quer viver a ética do Evangelho, deixa Jesus quebrar aquilo que precisa ser quebrado na tua vida. Segunda coisa que ele vai colocar para nós aqui, é que essa obra de santificação, encarnação da fé, ela envolve conhecimento, e esse conhecimento é o conhecimento da palavra de Deus. Por quê? Porque é a palavra de Deus que nos dá as bases, tanto éticas como práticas do ministério. Sem esse conhecimento, nós podemos ser facilmente enganados, e nós achamos que estamos fazendo certo, quando na verdade estamos fazendo errado. A palavra do Senhor vai dizer em Efésios 4,14, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para lá e para cá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Por que eu preciso tanto da palavra de Deus nesse processo de encarnar o Evangelho? Eu tenho que ler a palavra de Deus, eu tenho que deixar a palavra de Deus permear a minha vida, porque todo dia, toda hora, você está sendo bombardeado por uma série de filosofias e pensamentos que são contrários à palavra de Deus. Eu recebi um WhatsApp essa semana, não é, da área do Ministério Infantil, falando da revistinha, né, do gibi da Mônica. E aí a ideologia de gênero no gibi da Mônica. Eles conversando lá, por que você vai brincar de boneca ou de carrinho? Não, você não tanto faz, brinca com o que você quiser, se você quer ser homem, se você quer ser mulher, tanto faz. Isso está acontecendo todo dia, toda hora, tá? Até na revistinha infantil. Está acontecendo nos desenhos animados, nos programas de televisão, está acontecendo na escola. E eu não estou falando só desse assunto, está acontecendo em vários assuntos da vida. Agora, qual é o parâmetro para a gente medir o que é certo e o que é errado? Porque o bombardeio é grande, é a palavra de Deus. E aí eu tenho que confrontar essas filosofias que estão correndo nesse mundo com o parâmetro de Deus. Opa, peraí, isso aqui não confere com aquilo que Deus está ensinando na sua palavra. Se não confere, não presta para mim. E o pior é que se você disser que não presta para você, tá? Significa que muita gente vai dizer que você é radical, que você é sei lá o que, né? Você como é que fala? Anarquista, que você é isso, que é aquilo. E aí como é que fica? Você fica dizendo, e agora? O que é politicamente correto? O que é politicamente correto é fazer a vontade de Deus. Hoje, essa semana, eu estava vendo a votação lá se permite ou não permite o Temer ser investigado, né? E eu outra vez fiquei chateado naturalmente, porque eu acho que com o tamanho das denúncias, com aquilo que a gente viu, a gente não permitir ser investigado com qualquer desculpa que seja, mesmo que seja da economia do país, tá? É uma vergonha, porque isso é se prostituir nos seus valores. Quando nós nos prostituímos nos nossos valores, nós negociamos com o reino das trevas. Mas teve um deputado que eu fiquei feliz. É um deputado que eu conheço, o João Campos. Porque o João Campos, eu tinha ficado muito triste com ele na primeira votação, porque ele votou pelo arquivamento da denúncia.
E ele chegou lá muito envergonhado, disse: olha, por orientação do meu partido. Eu falei: pelo amor de Deus, meu irmão, pastor João Campos, não faça isso. E ele foi lá e votou pela orientação do partido, mas dessa vez ele disse: pela minha consciência eu vou votar a favor. Tem que ser assim, queridos, não importa o que vai acontecer, se vai perder mandato, se vai ser expulso do partido, se vão te mandar embora, tem que fazer aquilo que é a vontade de Deus. E eu só vou ter coragem de fazer a vontade de Deus se eu tiver a palavra de Deus no meu coração, ardendo na minha vida, porque se ela não estiver ardendo na minha vida, eu vou ser levado por todo o vento de doutrina, e quando a gente pega a doutrina, pode colocar filosofias, pensamentos, ideologias, que estão envolvendo esse mundo. Como é que eu posso, sendo bombardeado o tempo todo, saber o que é a verdade? É quando eu abro a palavra da verdade, que é a Escritura, e deixo Deus falar ao meu coração. E Paulo está dizendo que a ética do Evangelho, a ética do servo de Deus, é ser comprometido com a palavra de Deus. Você tem que estar comprometido com a palavra de Deus. Não interessa se todo mundo faz, o que interessa é o que a Bíblia diz que você tem que fazer. Não interessa se é esse o jeito de viver hoje, não é o jeito de viver de um servo de Deus. Isso vale para a sua família, isso vale para a economia, vale para o teu trabalho, para os teus negócios, vale em todas as áreas. Se a gente não entender isso, então a gente avilta a palavra de Deus e o Deus da palavra na nossa vida. Terceiro aspecto que Paulo vai colocar aqui é paciência. Eu acho tremendo isso. Porque Paulo está falando da vida da gente. Ele está dizendo o seguinte: olha, se você quer encarnar o Evangelho, e você quer viver a ética do Evangelho, então você tem que se permitir ser santificado. O Espírito de Deus tem que transformar você. Você tem que ter um compromisso com a palavra, tá? Mas você tem que ter paciência. Por que você tem que ter paciência? Porque você vai ter que aprender a caminhar mais uma milha. Você vai ter que aprender a esperar os processos de Deus acontecerem na história. A vontade que a gente tem, eu não sei a sua vontade, né? Estou falando da minha vontade, é pegar uns caras assim, não, né? Fala a verdade, né? Porque assim, tem que mudar esse país, tem que mudar essa gente, tem que mudar tudo isso que está acontecendo nessa terra. Mas eu não tenho esse poder, nem você tem esse poder. Eu vou orar por isso, e vou viver a minha parte, vou pagar o preço disso. E cada vez que eu estou fazendo isso, eu estou semeando. Eu estou semeando. Eu estava lendo uma ilustração que eu recebi de uma pessoa, eu achei muito bonita essa ilustração, que falava que alguém foi na loja do Senhor, né? E aí, então, na loja do Senhor, de Deus, né, ele podia pegar qualquer coisa na loja de Deus. E aí, então, ele disse: mas quanto custa? Ele falou: tudo é de graça, Deus está dando de presente, escolhe o que você quiser. E aí ele falou: eu quero amor em abundância, eu quero o poder do Espírito, eu quero isso, eu quero aquilo outro. E aí fez a lista dele. E aí o Senhor, então, foi na prateleira, falou: abre a mão. E colocou uma coisinha que cabia na palma da mão. Falou: só isso? Ele disse: não, é tudo isso, porque tudo que vem do reino de Deus são sementes que você tem que plantar. E olha que coisa interessante para a gente entender a paciência. A gente semeia pureza, a gente vive, mas semeia. A gente semeia os valores da palavra de Deus em casa. A gente vive, mas semeia. E a gente vai colher os frutos na vida dos filhos, na vida dos netos, na empresa da gente, nos contextos dos nossos negócios, às vezes anos depois. A gente gostaria que tudo desse na hora, né? Que a gente apertasse o botão do micro-ondas da fé e saísse tudo pronto. Mas não sai.
Não funciona assim. Então Paulo vai dizer assim: olha, na ética do reino, você vai ter que viver santificação, compromisso com a palavra, mas paciência. Paciência. Para ver a semeadura. Para ver aquilo que vai acontecer. Às vezes a gente está trabalhando na vida de alguém, trabalhando dentro de casa, na nossa família, trabalhando nos nossos relacionamentos, não é? E anos vão se passar até que a gente possa ver o fruto do que vai acontecer. Por isso, a ética do reino pede paciência. Quarta coisa que Paulo vai falar nesse contexto é bondade. E aqui é uma coisa linda, tá? É que nesse mundo que tem tantos interesses, e quando a gente olha para os contextos desse mundo, a gente vê uma guerra de interesses, né? Então você está lá assistindo a questão da política, fulano votou a favor disso porque liberou a cara do outro senador por causa daquilo, e aí está tudo acertado ali, fez o arranjo ali, faz outro arranjo aqui. Não é isso que a gente vê? Aí a gente vai ver lá os empresários, a mesma coisa, o empresário vai lá, doa para a campanha, para depois da campanha poder cobrar o dividendo dele em negócios. E você vai encontrar esse jogo de interesses, essa economia, tudo misturada. E você pensa, não, é lá em cima. Não, está aqui embaixo também. E aí o Senhor vai dizer assim, olha, a ética do Evangelho é criar gente boa. Gente boa. Gente boa. Que vive porque crê. Que vive porque Jesus entrou no coração, e que faz com que a graça de Deus se multiplique nos contextos da vida simplesmente porque ama. Gente boa. Deus quer que a gente deixe um legado por onde a gente passar, e o legado é ser gente boa. Algumas pessoas ficam preocupadas em não serem enganados. Ah, eu não faço isso porque tem muita gente ruim que faz isso, faz aquilo, engana a gente e tal. Eu não estou preocupado com isso não. Isso não é problema meu, isso é problema dessa pessoa com Deus. Eu não quero deixar de ser bom quando deveria ser bom. Está entendendo? Ah, mas não interessa. Isso não é problema meu. Eu quero ser gente boa. Eu quero ser gente boa. Eu quero investir em gente. Eu quero ver o bem das pessoas. Eu quero contribuir de alguma maneira para que esse mundo seja melhor. Quando a gente faz alguns movimentos aqui na igreja, de voluntariado e tudo mais, é porque eu entendo que o Evangelho tem que ser feito não por gente apenas que critica, mas por gente que faz, que chega lá e faz alguma coisa, faz para a glória de Deus, mas faz porque pessoas estão precisando, porque o nosso coração se move. Tem alguns ministérios lindos aqui. A gente tem aqui na igreja um grupo, por exemplo, de socorro em situações de emergência. Não sei se você sabe disso. Quando dá uma enchente, quando dá alguma coisa, tem um pessoal treinado pela Defesa Civil e eles se voluntariam. Tem gente que vai trabalhar em construção civil, tem gente que vai trabalhar como médico, como enfermeiro. Eles saem daqui e vão para aqueles lugares como voluntários, só para enfiar o pé na lama, tirar o povo de lá. E a gente chega lá e faz, mas e aí, qual é o resultado? É ser gente boa. Ser gente boa. Esse é o resultado. Vem semente. Quem é esse povo? É o povo de Deus. Tem um grupo de senhorinhas aqui na igreja que trabalham o ano todo fazendo enxoval para recém-nascidos que não tem roupa, que chega lá no hospital e não tem roupa. E que alegria, elas fazem o ano inteiro, costuram,
tricotam, fazem crochê. Tem até um pedido para doar linha aí, quem quiser doar linha para elas, que elas estão precisando de linha. Gente, e quando chegam numa maternidade, vão lá e oferecem, olha, se tiver alguém que não tem roupinha, pode usar. É gente boa. Você está entendendo? Gente boa. A gente pode fazer tantas coisas. E cada vez que a gente faz isso, a gente planta uma semente. A semente da graça de Deus, do amor de Deus, da bondade de Deus. Essa santificação se transforma em concreteza. E a gente pode ver Jesus de alguma maneira nas coisas simples da vida. Você pode ser gente boa com o teu vizinho. Você sabe o que está acontecendo na casa do teu vizinho? Eu me lembro quando eu era garoto, mudei para o interior de São Paulo, e minha mãe ficou doente, e a gente estava lá, eu devia ter uns 8, 9 anos, a gente passou o dia inteiro na rua, eu e minha irmãzinha, o dia inteiro na rua. E aí a vizinha viu que a gente não saiu da rua, e ela me chamou lá, a vizinha de porta ali, falou: escuta, menino, onde é que está sua mãe? Ela falou: a mamãe está doente. Ela falou: vem aqui, você já almoçou? Não, não almocei, vem almoçar comigo. Almocei com ela. Daqui a pouco chegou ela com a filha dela em casa. Levou comida para minha mãe, tinha feito uma sopa para minha mãe, lavou toda a louça, arrumou a casa. Gente boa. Ninguém pediu nada. Eu confesso que eu nunca tinha visto aquilo, nem minha mãe. Nós tínhamos saído de São Paulo, e aquela era a cultura do interior, do vizinho do interior. E a gente ficou até sem graça. Gente boa. O que Deus quer é que você seja gente boa. E para ser gente boa tem que ter bons olhos. Olha o que está acontecendo à sua volta e diz: o que eu posso fazer para ajudar? Agora, para ser gente boa dá trabalho. E sabe por que a gente não gosta de ser gente boa? Porque dá trabalho. E não pode esperar nada em troca. Tem que ser bom porque e acabou. E a palavra do Senhor continua, e Ele vai dizer assim: no Espírito Santo e no poder de Deus. E é interessante que quando a gente encarna Jesus, e essas qualidades do reino de Deus, o Espírito Santo de Deus e o poder de Deus se revelam. E a gente começa a viver profundas experiências com Deus e com o seu poder. E algumas dessas experiências acontecem simplesmente porque a gente está lá. Porque a glória é de Deus. Olha lá, só lhe deu glória. Esse foi um dos lemas da reforma. Só a Deus glória. Estava ouvindo o culto, assistindo o culto ontem à noite, Michel falando de um testemunho que ele ouviu sobre a arena de uma moça. E essa moça, ela tinha um problema, um distúrbio emocional. E esse distúrbio emocional fazia com que ela arrancasse os seus cabelos. Ela ficava tão ansiosa que começava a arrancar os seus cabelos. E aquela moça lá no culto, quando ouviu falar sobre Jesus que leva as nossas dores, ela creu e colocou a ansiedade dela nos braços de Jesus. Já se passaram alguns meses desde a arena, não é? E ela então procurou o Michel, está vindo aqui na igreja, assistindo os nossos cultos, e disse: olha, desde aquele dia nunca mais arranquei os meus cabelos. E o interessante é que o Espírito Santo de Deus se manifesta e a gente nem sabe, porque só a Deus glória. As coisas de Deus vão começar a acontecer, e não é porque está saindo um raio poderoso da tua mão, e você agora, onde você toca, as pessoas caem. Não é isso não, viu gente? Não é assim que funciona não. Simplesmente graça de Deus está fluindo, e as pessoas vão aprendendo a fonte dessa graça, que é o Deus Todo-Poderoso, e o poder de Deus se manifesta na fraqueza da gente. Você vai continuar sendo gente,
humana, pecador, que precisa da graça de Deus, que está sendo transformado todo dia, que está aprendendo a ser gente boa todo dia, mas o poder de Deus se manifesta através da sua vida. E as marcas de Jesus vão ficando pelo caminho, por onde você passa. E aí ele vai terminar dizendo duas coisas para a gente poder encerrar. No amor sincero. E aí a gente vai aprender uma coisa tremenda. A ética do reino de Deus faz com que a gente ame em dois sentidos. Verticalmente e horizontalmente. Foi isso que Jesus ensinou. Amar a Deus sobre todas as coisas. E amar ao próximo como a si mesmo. E quando a gente vive o Evangelho, a gente começa olhando para cima. E a gente ama a Deus com todas as nossas forças. Agora, se o seu amor a Deus não fizer você olhar para os lados, tem alguma coisa errada. Porque o amor a Deus vai nos empurrar a amar quem Ele ama. E a sentir o que Deus sente pelas pessoas. E por isso Paulo vai dizer, a gente tem que viver um amor sincero. A gente vive esse amor conectado com Deus, mas que se manifesta na vida das pessoas. E sabe, isso não é forçado, é uma coisa natural. O seu coração vai ficar mole. Se o teu coração está duro, precisa olhar mais para cima. Porque quanto mais você olha para cima, mais mole vai ficar o teu coração. E você vai olhar para os lados e vai dizer, alguém tem que fazer alguma coisa. Alguém tem que fazer alguma coisa. E o Espírito Santo olha para você e diz assim, começa. E aí a gente começa. Esse é o amor sincero. E Paulo termina essa parte dizendo assim, na palavra da verdade. E aí ele termina falando sobre proclamação do Evangelho. A proclamação do Evangelho sem vida afasta as pessoas. Mas a proclamação do Evangelho com esse estilo de vida chama a atenção das pessoas. Quem é que está proclamando o Evangelho? É gente boa. Estou vendo transformação. Estou vendo o amor a Deus, estou vendo o amor às pessoas. Essa palavra tem peso. E eu paro para ouvir o que Deus está fazendo e o que Deus está falando. Nessa manhã eu queria orar com você, porque a palavra do apóstolo Paulo é uma palavra para a gente refletir. Fala a verdade. Como funciona a ética do Evangelho na tua vida? É muito fácil a gente ser como os escribas e fariseus do tempo de Jesus. É muito fácil a gente transformar essas coisas que são vivas e que representam vida interior em símbolos, em liturgias e em costumes religiosos. Sabe por que é fácil? Porque não envolve nada da minha vida. Então eu venero um símbolo. E eu me sinto bem com isso, mas não mexe nada com a minha vida. Eu transformo isso numa rígida doutrina, mas não mexe em nada na minha essência. Mas o que o Evangelho está ensinando é algo muito maior do que símbolos, do que doutrinas, do que práticas religiosas. É a encarnação de Jesus. É Jesus ser o Senhor da nossa vida. E nessa manhã eu queria desafiar você a olhar para o teu coração e ver quais são as áreas que o Espírito Santo hoje ministrou na tua vida. Como é que está indo a tua pureza? O Senhor está trabalhando transformação e você está sendo duro no coração, então deixa o Espírito Santo quebrantar você. Diz, Senhor, essa área da minha vida eu quero colocar na tua mão. Agora, eu quero dizer uma coisa para você. É muito fácil nessa hora Satanás mudar o nosso foco. E a gente vê o que existe de impuro na vida do outro. É muito fácil, né? A esposa olhar, o meu marido tem que mudar nisso.
olhar para o marido, né? O marido olhar para a esposa, a minha esposa tem que mudar nisso. Tem que acontecer isso lá, ou no governo brasileiro. Hoje o Senhor está dizendo, não olha para ninguém não, olha para você. Olha o que eu quero fazer na tua vida, e deixa eu começar com você. E aí o Espírito Santo vai trabalhar aí no teu coração. Pureza, santificação, encarnação do Evangelho. Que áreas da sua vida você está deixando que as filosofias desse mundo tomem o lugar dos valores do reino de Deus? É interessante como isso acontece. A gente vai abrindo pequenas permissões. Não, eu creio em toda a palavra, mas também não precisa ser radical. Queridos, ou a gente é ou não é, não tem meio termo. Ou a gente tem um compromisso ou não tem. A gente tem que ser firme nas coisas que são de Deus, e a palavra de Deus tem que ser firme no nosso coração. Por isso eu tenho que ter conhecimento da palavra. Como é que vai a tua leitura da palavra de Deus? Olha, por que você não faz aí uma meta de ler a Bíblia toda dentro de um ano? Marca a data de hoje, não é? E termina a leitura em 29 de outubro do ano que vem. Você vai ler a Bíblia toda. Quanto tempo você não faz isso? E olha, se eu perguntasse aqui, a gente ia passar vergonha. Quantos nunca leram a Bíblia toda sequencialmente? Como é que a gente vai ter firmeza na palavra de Deus se a gente não conhece a palavra de Deus? A palavra de Deus fala de paciência. Gente, planta semente. No tempo certo vai dar fruto. Planta semente em casa, planta semente na família, planta semente no teu coração, planta semente. Seja gente boa, qualquer lugar, gente boa. E você vai ver o poder do Espírito Santo e o poder de Deus fluindo na tua vida, quando você amar a Deus e amar as pessoas. E aí proclamar o Evangelho é fácil, porque a boca fala do que o coração está cheio. Curva a tua fronte, vamos orar a Deus. Senhor, ouvimos aqui os desafios da tua palavra. Pai, coisa séria. E eu quero te pedir, vem com o teu Espírito Santo e ministra sobre os nossos corações. Naquelas áreas em que eu me sinto carente, Pai, e aquém do teu padrão, eu te peço perdão, Senhor. Eu quero te pedir, ajuda-me a crescer, porque eu sei que dia a dia o Senhor quer me fazer mais parecido com o meu Senhor Jesus. Então agora, Pai, me ajuda, e ajuda cada um dos meus irmãos, para que vivamos essa fé encarnada, essa fé que tem uma demonstração simples e natural na vida de cada um dos teus servos. Pai, não permita que a gente seja só religioso, mas que nós sejamos servos do Deus vivo nessa terra, que a ética do Evangelho esteja em nós. É aquilo que oramos no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Vamos todos ficar em pé, queridos. E essa canção será a nossa oração de entrega, seja qual tenha sido a decisão que cada um de nós tomou, que o Espírito falou. Nós vamos entregar tudo isso diante do nosso Deus. Não há ouro ou bens, nem riquezas também, que me afastem do teu coração, nem amor por alguém poderá me afastar de ti. Jesus, incomparável amor que me resgatou.
Essa é a sua entrega. O que eu sou, coloco aos teus pés, diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. Nos ajuda a revelar a tua glória. Abro mão do que sou, meus desejos eu dou. Quero em tudo, Senhor, te adorar. Mas que fama e poder, quero te conhecer, Senhor. Jesus, incomparável amor que me resgatou. Hoje e pra sempre tua face buscarei. Essa é a sua oração, a sua decisão.